Fala, meus amigos aqui do canal da Jaional. Estou aqui hoje com uma querida pessoa que fez parte da minha trajetória profissional, Antônia Rayara. Ela já vai falar o que ela está fazendo, as loucuras que ela está aprontando, mas eu queria fazer uma introdução muito rápida dela, que é o seguinte: é o tipo de pessoa, eu estava falando isso para ela antes do no nosso bate-papo aqui, ela faz parte de um grupo de pessoas que é muito diferenciada. E eu tô chamando para esse canal aqui esse grupo de pessoas, né? Que eu queria falar sobre melhoria contínua, sobre case de vida real, pensando na empresa de software, né? E ela e a gente vai, vocês vão descobrir o poder de execução que essa menina tem. Eu digo menina porque ela é uma jovem ainda, mas o poder de execução, o nível de comprometimento, o nível de absorção e o quanto ela contribui verdadeiramente com o ambiente de software. Então, minha querida, muito obrigado pela sua generosidade, disponibilidade de sempre por participar aqui hoje e eu de verdade eu te agradeço também por você fazer parte de um grupo de um grupo de pessoas que durante muito tempo me acompanhou ali e trocamos figurinhas e a gente conseguiu aprender um com o outro e com o teu feedback eu aprendi muito. Então, seja bem-vinda, obrigado. E Antônia Rayara, qual é o teu papel hoje? O que que você está fazendo? Conta para nós. Boa, primeiro eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Eu falo que tudo que eu comecei no ágil, que eu aprendi foi nos seus workshops, então eu produzo conteúdo de excelente qualidade, tem uma didática ali que não tem quem não aprenda ou que não consiga ali absorver algum conteúdo seu. Obrigada pela oportunidade. Bom, hoje eu estou ali como gerente de engenharia de produto. A gente tem esse departamento ali que a gente batizou como engenharia de produto e não como ou desenvolvimento ou área de produto, como a gente vê aí no mercado, né, que acabam separando desenvolvimento de um lado, produto do outro e o X para outro lado. Então a gente tem um único departamento que é de engenharia de produto. Eu já estou ali como gerente de uma das tribos, né, desse departamento. E estou cuidando ali tanto do time de produto como de desenvolvimento. A gente está passando por algumas revoluções, porque estamos trabalhando ali com alguns produtos legados, né? Então, estamos fazendo evolução de tecnologia, de banco de dados, enfim. A gente está passando ali por uma turbulência. Eu falo que a gente está trocando a roda do carro com ele andando, né? Ah, Então, o desafio está bem grande, mas está sendo uma baita oportunidade. legal. Bom, bacana, deu para você entender que você está ali na vida real da empresa de software. É na vida real, numa grande empresa, na Contimatic. Interessante essa configuração de chamar de engenharia de produto e dentro colocar desenvolvimento, produto propriamente dito e UX também. Isso. Isso, E ou seja, qualidade. e qualidade. Ah, ou seja, vocês fazem parte daquele grupo seleto de empresas que tem o UX no desenvolvimento. Que coisa Sim. bacana, muito legal. Legal, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre o processo que você coordenou, que você fez parte, sobre melhoria de um time, de um time ali de desenvolvimento, um time de desenvolvimento de software, e você vai compartilhar como é que foi essa experiência. E uma das coisas que eu gosto da Antônia, que eu acho muito legal, é quando a gente estava em algum evento, a gente estava trocando alguma figurinha, alguma coisa, o nível que ela mergulhava, ou seja, ela sempre se dedicou muito e, para mim, analisando essas pessoas que eu convidei, sendo pessoas da empresa de software, do mundo de software, é essa habilidade que ela tem de aprender, de ser uma aprendiz, né? Eu acho isso incrível. Né? Então, você vai lá e aprende, e eu acredito que nesse processo de melhoria desse time, essa sua disposição para aprender, não só a disposição para executar de verdade, sem mimimi, né? E a disposição para aprender. Então, a minha pergunta é: o quanto o teu nível de comprometimento e real disposição para aprender. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, que é o seguinte: essa é tida como a habilidade do futuro. Então, se você não tem a mente aberta para aprender, eu acho que você deveria ter. Então, ouça o que essa moça tem para dizer. Então, Boa. é simples assim.
Aprendizado, cara, assim, sempre sou da seguinte opinião, aquilo que eu não sei, eu busco aprender e eu busco quem saiba para me ensinar. Se eu não consigo aprender, então eu contrato alguém que saiba fazer melhor do que eu. Então, básico. Então, quando eu assumi esse desafio, eu falei, cara, não sei se é isso mesmo que eu quero, porque gestão de pessoas, né, Fernandes, é algo que a gente estuda, estuda, estuda e morre burro, né? Assim como um monte de coisa que a gente aprende, ainda mais para lidar com o ser humano. Então, você aprender como é o jeito de cada um, entender ali na prática e só chegar desligando, se fosse só chegar, desligar e contratar gente boa do mercado, tava fácil, mas não é assim que funciona, né? Então, vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória ali, de como a gente chegou, vou dar um contexto para entender, né? Legal. Eu estava trabalhando numa startup ali, era Startup é um negócio que você não vive, né? Você só trabalha, trabalha, trabalha. Então, aprende, aprende, aprende. Eu falo que eu cresci 5 anos dentro dessa startup. E Em aí, qual papel você estava lá? eu tava com o PO. E aí, Legal. lá eles me chamaram para começar a fazer o desenvolvimento de liderança. Lá eles tinham um programa de liderança. E aí, me chamaram para fazer. E lá eu comecei a montar, startei um projeto com uma amiga minha. Na verdade, ela me chamou para participar desse projeto, que era para desenvolver os plenos, desenvolvedores plenos em seniors. Então, chamou ali 8 desenvolvedores plenos de algumas squads que queria, né, dar um próximo passo na carreira. E aí a gente começou um produto do zero. Então, eles participaram desde o discovery, da pesquisa de mercado, entender o impacto, enfim, montar ali um canvas que eles nunca tinham visto. E aí, na época, eram uns 8 desenvolvedores, se eu não me engano, se eu me lembro, desses 8, dois conseguiram a promoção de sênior. Então, o programa foi muito efetivo no que eles tinham se proposto, que era de desenvolver a senioridade dos devs. E aí, quando você vê alguém ali conseguindo a tão promoção e você sabendo que você participou, direto ou indiretamente, né, nem seja um pouquinho, daquelas promoções, você vê que ali é aí que você vê que a gestão de pessoas vale a pena. É nesse momento que você fala, cara, é para isso que eu nasci. E ali eu me descobri como liderança, até então eu achava que eu não tinha as habilidades necessárias, a gente sempre acha. E aí eu falei, acho que é isso que eu quero, e aí eu fui estudar. Comecei a estudar, fui para a Terra, fui para a PM3, fui para um monte de empresas aí que são referências de produto e de liderança. Fui ler livro, fui tentar entender como fazer bons feedbacks, como fazer bons processos, porque tudo gira em torno de processos. E aí, nesse meio tempo, recebi uma proposta, né, de voltar ali para a Contimatic. Eu já tinha trabalhado na Contimatic antes, né? E aí eu tinha saído para ir para essa startup. Só que a Contimatic tinha sido adquirida por um outro grupo ali. E aí eu recebi a proposta de voltar ali para a empresa. E quando eu voltei, não foi uma decisão fácil, né? Porque eu falo que você saiu da empresa ali com algumas mágoas e acha que pode acontecer de novo. Mas aí, na época, eu tinha uma gerência que me ajudou bastante, me trouxe bastante clareza do qual era o desafio. E aí eu lembro como se fosse hoje, no meu primeiro dia ali, que eu loguei e falei, vamos começar, vou pegar o briefing, né, do desafio, do que é esperado da liderança. Aí eu sentei com essa minha gerente, aí ela virou para mim e falou, cara, você está assumindo o pior time da empresa. Falei, muito bom, começamos bem aqui o negócio, né? Se era Na um desafio lata, que assim. na lata, sim. Até porque ela também tinha acabado de assumir todo o time, né? Então, foi o feedback que tinham passado para ela desse time, que eles não entregavam, eles não se comunicavam, eles não. Para você ter uma noção, eu entrei em julho lá e esse time tinha entregado só uma funcionalidade dentro de 7 meses, cara. Tinha Uma quantas única pessoas entrega. quantas pessoas nesse time? Tinham 18 pessoas. Desenvolvedor, QA, UX, Desenvolvedor, produto. QA e UX, isso. Só que a estrutura também já era complicada, porque eu tinha 8 desenvolvedores, 7 QAs e 8 pessoas de produto. Olha como estava desequilibrado. Tava desequilibrado, ok. Aham, Exato. Então você já tinha um problema ali também de estrutura de time. legal. E aí eu peguei e falei, então vamos, né? Vamos começar. A gente, se é o Por time que que a ano gente. foi isso, você lembra? 2023, julho de 2023. Cara, isso é recente. É recente, sim. Legal, legal. E aí falei, bom, primeira coisa que eu preciso entender, quem são as pessoas? Porque eu acredito que uma liderança ela é feita de confiança, porque o ser humano confia em pessoas. Se você não me conhece, você não vai confiar em mim.
Então, fui me apresentar, chamei individualmente todo mundo. UX, UX não tinha na época ainda, quando eu entrei. Só tinha qualidade e desenvolvimento e produto. Então, chamei todo mundo individualmente para entender como que a pessoa estava, se ela estava confortável, se estava se desenvolvendo, para entender a percepção que cada um tinha da empresa e do seu papel, do que estava fazendo. Então, esse foi o primeiro passo, sentar individualmente ali com eles para entender. E aí depois foi ajustar processo, porque eu acho que a gente até tinha conversado na época, a galera não sabia o que era uma história de usuário, porque eles estavam acostumados a escrever quilômetros e quilômetros de demanda e acabar eles entendiam que tinha que fazer tudo para chegar no cliente, né? Não tinha aquela questão de o que que eu consigo fazer para já ir atendendo, né? Que é quebrar, fazer pequenas entregas, que é o que o ágil defende tanto ali, né? Não é você esperar tudo e entregar no final. Então, eu comecei a trabalhar com eles implantando o processo. Então, sentei com o time de produto, fui estruturar com eles o que era uma história de usuário, o que era um critério de aceite, como montar um roadmap, como gerenciar um backlog. Meu time de produto eu não sabia montar um roadmap. Eu pedi para eles montarem um roadmap para mim do que ia entregar no quarter que a gente ia iniciar. Eles colocaram para desenvolver 40 demandas. Eu falei, gente, vocês entregaram uma em 7 meses, vocês querem entregar 40 em 3? Foi o primeiro roadmap que eles me Ou mostraram. seja, o óbvio, né? E assim, Exato. olha que coisa interessante, desculpa te interromper, mas olha que Imagina. eu uso muito isso que você acabou de falar, que é qual é o teu histórico de entrega num determinado período? E aí, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Era uma empresa que abriu 19 projetos no ano, era mês de outubro, e aí tinha que entregar um projeto em dezembro, e aí perguntaram para mim, era setembro, temos que entregar em dezembro. O que que você acha que vai dar para entregar? Eu falei, é lógico que não, porque vocês abriram 19 projetos nesse ano. Nós estamos em setembro. Quanto foi entregue? Nenhum. Era para ter Nenhum. sido entregue algum? Ah, tá todos atrasado. Então você não vai entregar nenhum. Então é meio óbvio. Então, legal, que bom, Exato. que simples, bacana. E aí, qual foi a reação do time nesse seu cenário? Aí eles ficaram espantados, ele, né, realmente. Eu falei, bom, vocês vão refazer e vão me trazer uma nova versão desse roadmap e vão me apresentar e me explicar o porquê que vocês estão priorizando. Porque aí eu fazia a pergunta, cara, mas por que que isso está entrando? Ah, não, porque o suporte está pedindo, mas o suporte não é o nosso cliente. Qual é a dor do nosso cliente? Quais são os quais são os erros que está dando em produção que a gente quer corrigir? Isso vai ajudar a demanda do cliente a ficar mais rápida? Então, eles não tinham eles não faziam essas perguntas para saber por que estava priorizando. E E hoje aí são, eles, são perguntas, entre aspas, básicas, óbvias, mas não sei se são básicas ou óbvias, porque na maioria das vezes elas não são feitas. Simplesmente as pessoas exato, saem fazendo as coisas. É comum na empresa de software, a gente vê muito isso, né? E aí, uma coisa que me chama a exato, atenção nesse teu cenário pensando numa empresa do porte de vocês, que eu digo do tamanho, da complexidade, da relevância ali, vocês são sinônimo de folha de pagamento, eu não sei se ainda é, mas contabilidade sim, e folha também foi durante um sim, período. É curioso que uma empresa desse porte, dessa magnitude, aconteça isso, mas eu gosto disso, sabe por quê? Desse teu relato, porque é assim que funciona o mundo real. Ele não é do jeito que a gente quer. Não basta rodar um framework ou uma abordagem. O mundo real não é assim. O mundo real é isso que você está falando. São pessoas, são entrega 7 meses para entregar uma coisa, são pessoas desmotivadas, são times que são rotulados como ruins. Este é o mundo real. Não é o mundo bonitinho do framework ou da abordagem. Não é isso. Então, sim. é muito legal você trazer isso, tá? Eu acho que você traz uma grande contribuição, que é externar existe o mundo real. E ele vai Existe. sempre continuar existindo, independente de framework, de prática, de qualquer outra coisa, e as dificuldades das pessoas e tudo mais. Legal, muito bacana. Segue aí que a história é boa. Não, bacana. E aí, estruturaram o roadmap, consegui ali ajudar eles a direcionar, puxamos os dados, enfim, né? Começamos a trabalhar com o tagueamento, porque o sistema era todo tagueado, mas o produto não olhava o tagueamento. Então, ou seja, tinha o dado, mas não usava. E aí eles começaram a utilizar, a gente começou a priorizar. E na época a gente estava passando por um período crítico, porque a gente tinha uma entrega de legislação para setembro.
E quando eu cheguei lá em julho, eu ainda não tinha nada desenvolvido, a gente precisava entregar em setembro. Vida real de novo. Vida real de novo. E aí eu falei, gente, eram 3 squads, eu falei, vai virar uma squad só, com um único objetivo: entregar essa obrigação, entregar essa legislação em produção. E aí juntou o time todo, eles fizeram ali, priorizamos. Eu sentei com eles para entender a legislação, porque também tinha uma questão de, tá na lei, eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver. Não tinha uma análise crítica do que era a legislação. Porque, Fernandes, hoje eu tenho, por exemplo, um regulamento de CMS que ele tem, cara, inúmeras páginas, mas não significa que eu tenho que implementar tudo que está ali. Eu sou uma pessoa de produto, eu tenho que olhar se eu tenho cliente que vai usar os cenários que a legislação está abordando. Não é porque está na lei que eu tenho que sair fazendo. Eu tenho público que vai usar essa lei, que vai estar enquadrado nesse cenário que a lei está aplicando. Então, eu fui trabalhando isso com eles, porque eles queriam pegar a legislação e fazer tudo. Aí eu falei, não, se a gente fazer tudo, realmente eu não vou entregar em setembro. E aí a gente fez uma pesquisa para entender quais seriam os principais eventos ali que seriam obrigatórios o envio, né? E eu falei, eram 2 eventos. Eu falei, então a gente vai focar nesses dois para desenvolver esses dois. Mas tem esses outros aqui. Eu falei, mas esses outros dois não são obrigatórios, eu não tenho demanda para cliente agora. Eu posso implementar depois. É cabeça de produto. Meu Deus, assim, cara, você tem noção do que você fez no sentido de. Olha a quantidade de coisas que você está elencando como óbvio, é o óbvio que não é feito, que não é praticado. E aí, assim, nem vou entrar na discussão se é óbvio ou não. Mas é genial isso de você ter. E outra, você foi audaciosa, velho. Você juntou três e falou: meu filho, olha, entendi a legislação toda, meu MVP, ou o meu mínimo para o meu cenário, porque, como você muito bem disse, não tem o menor sentido desenvolver algo que não vai ser usado. Exato. Se o meu conjunto de clientes, se são 4 itens, mas o meu conjunto de clientes contempla dois, eu vou focar no dois. Ou seja, isso parece que é muito simples, que é muito óbvio, que é muito entendível. Mas quando a pessoa está imersa, o desenvolvedor, o que é aquele grupo de pessoas, eles estão tão imersos que eles não param para fazer esse tipo de avaliação. E, de novo, o que você fez tem, cara, um trabalho fantástico. E sabe por que que eu sei que é fantástico? Nem pelo resultado, não. Quando você faz algo que todo mundo repete, que é óbvio, que é simples, isso tem uma genialidade brutal, né? E por isso que eu acredito que esse papo aqui vai ajudar muita gente de produto, muita gente de desenvolvimento a questionar as coisas. Desses minutos de papo aqui, você já deu inúmeras dicas de vida real e falando coisas que, em tese, seriam óbvias. Você falando assim, nem parece que é. Não, isso não aconteceu. Então chegou alguém lá e assim, a tua audácia de falar, não, agora é um time só, o objetivo é esse, vocês estão com dificuldade de entender, falando que não dá para entregar, ok, delimitou a entrega, então você tinha bastante autonomia. Sim, isso acho que foi um dos motivos até que me fez aceitar o desafio, né? A minha liderança sempre me deu muita autonomia, né? E eu traço os planos, traz ali os riscos, né? E aí a autonomia. Foi até uma das coisas que me fez sair um pouco ali. Na época eu trabalhava na startup, mas era do grupo Itaú, e aí banco a gente sabe como que é. Para você fazer, chegar com algo em produção, você tem que passar por um monte de departamento antes, né? Então você não tem autonomia para trabalhar. E é uma das coisas que eu defendo com o meu time, que eu dou autonomia para vocês fazerem, só que vocês precisam me passar os riscos do que a gente está fazendo. Porque, Fernando, se a gente criar pessoas dependentes e uma liderança que todo mundo depende para você para rodar, você não está desenvolvendo pessoas. Porque você está centralizando. Aquelas pessoas quer dizer, então, que se eu sair de férias, meu time não vai rodar. Porque eles dependem de mim para eu falar para onde eles têm que ir. Não, cara, não é assim que você desenvolve time. Né? E eu acho que de ter o mesmo reflexo ali da minha liderança ajuda com que a minha também seja isso. Né? Então, quando eu aceitei esse desafio, é porque eu acreditava que essa liderança iria me dar essa liberdade para trabalhar. Senão eu também não teria aceito. Porque aí é aquilo, não dá para você quer que eu extraia o melhor de mim, mas você não quer deixar com que eu faça o melhor. Tem que ser o melhor, tem que ser o seu jeito, né? Caramba. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você sempre foi assim? Tipo, cara, você tem umas sacadas assim que é muito massa isso. Eu gosto bastante de aprender com as pessoas e dessas coisas, quanto mais simples, mais eu fico admirado de como o simples e o básico funciona. Muitas vezes a gente não precisa de muita firula, de muita coisa. Agora, deixa eu te fazer interromper um pouquinho e fazer uma pergunta. Quando a gente chega para enfrentando um problema desse, dessa magnitude, com esse volume de pessoas, cada uma pessoa tem o seu jeito ali e é natural, a gente tem que entender. Você tem que entender o momento de cada um, entender ali, mas você já consegue ter uma percepção assim, eu tenho X pessoas aqui, e essa aqui eu acho que eu consigo, eu entendi todo mundo ali, essa aqui eu acho que dá, essa aqui eu acho que dá, e essa aqui tem que melhorar isso, e essa aqui eu acho que não dá. Existe isso. A vida real é Existe assim. e existiu na época, né? Na época eu fiz, se eu não me engano, foram 5 desligamentos que eu tive que fazer dentro do time, porque foram as pessoas que não estavam ali se adaptando, não se adaptaram às mudanças, né? É, a empresa estava passando por uma série de mudanças, mudanças de liderança, mudanças de processos, e, enfim, são muitas mudanças, mas é assim que tecnologia trabalha. Quem trabalha na área de tecnologia sabe que tudo muda o tempo todo. E aí as pessoas não estavam se adaptando ou estavam resistentes à mudança, né, nesse cenário. Ah, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, a síndrome de eu nasci assim, vou morrer assim, Da e tá Gabriela, tudo né? certo. A síndrome É, de Gabriela, exatamente. Então, infelizmente, os desligamentos, tiveram que acontecer alguns desligamentos, né? E novas contratações. Então, na época a gente tinha 8 desenvolvedores, a gente desligou, nesse meio tempo, se não me engano, foram cerca de 4 ou 5 desenvolvedores, e a gente contratou 9, né? Então a gente meio que dobrou o time de desenvolvedores ali para as squads, né? Não era tudo, eram 3 squads, e esses times aumentou. Então, hoje eu tenho média quatro desenvolvedores para cada squad ali, né? legal. Porque na época estava desigual. Então, a gente teve que também diminuir o time ali de produto, porque tinha muita gente de produto, e pasme, mesmo com 8 pessoas de produto, 8 pessoas de desenvolvimento, eles ainda tinham, quando eu cheguei, eles relatavam que tinha um problema de falta de backlog, que não tinha história para desenvolver, Com 8 pessoas de produto. com 8 pessoas de produto. Eles não faziam pesquisa com o usuário, né? Não, eles não faziam pesquisa com o usuário, então a gente também implementou a pesquisa com o usuário, porque aí veio o time de UX, né, eu falo que o time de UX, quando entrou, foi um maior suporte ali para o time de produto. Eu até falo para eles, né, que o QA está para o dev, assim como o UX está para o PO. Eles são Perfeito. pares, né? E eles Perfeito. têm que trabalhar como duplas ali. Então, hoje o Discovery, eles fazem, o Discovery nosso, é puxado junto com o PO e o UX junto. Então, é feito a pesquisa com o cliente, é feito pesquisa quantitativa, qualitativa, a gente faz teste de usabilidade com o cliente, que o time de UX também toca. Então, teve uma funcionalidade que eu não desenvolvi uma linha de código. A gente fez só um teste de usabilidade e já viu que tinha que melhorar a jornada, e aí já foi para desenvolvimento, tendo a certeza de que o cliente vai saber usar quando chegar em produção. Perfeito. Legal. Que massa. Legal. Legal. Muito bom. Muito bom. E você vê que coisa, né? Um dia desse eu tive uma discussão com um prospecto nosso e eu até tive que falar com essa pessoa. Eu falei, olha, eu não estou aqui para julgar o teu processo. A gente está só para entender a tua realidade, né? E a minha pergunta foi, como é que é o teu processo de discovery? Não, só produto participa. Eu falei, PO e o X não participa de nada disso. Aí eu falei, uai, mas onde o X está então? Porque assim, o X faz parte, né? Eu tenho essa mesma leitura tua, o X tem que estar ali para entender necessidades, captar dores, contato com pessoas. Isso ele faz pareando com o PO. Para mim não tem o menor Exato. sentido você não fazer isso, né? Sim. Mas, enfim, as empresas têm os seus processos aí tem umas coisas que a gente não entende. Agora, pensando, o teu PO hoje, esse pessoal que ficou lá, que está aí hoje junto com o X, hoje você acha que eles adquiriram uma maior consciência sobre o pensamento de produto, que é ter uma visão mais enxuta, é entender as necessidades do cliente, é perguntar o porquê, é fazer pesquisas frequentemente, não sair construindo feature de maneira atabalhoada, ou seja, surgiu uma demanda, eu vou lá e saio construindo feature.
essa visão tecnológica que predomina sobre a necessidade do usuário ou necessidade do negócio nesse processo todo de evolução desse time como um todo? Você acha que hoje eles ganharam uma consciência maior do papel de produto? Com certeza. Hoje eles conseguem me apresentar um roadmap já com as evidências do porquê que aquilo foi priorizado. Então, eles mesmos puxam ali pesquisa de mercado junto com o time de UX. Então, eles já vêm, como eles já sabem as perguntas que mais ou menos que eu vou fazer, então eles já vêm muito mais baseados ali. Eles já trazem as evidências, então a gente vai fazer isso porque essa tela tem X quantidade de acesso, tem não sei quantos chamados no suporte com problema de navegação, ou a gente fez a gente tem um portal de ideias que o cliente consegue mandar ideias para a gente. Então, essa demanda tem não sei quantos votos de clientes, né, que votaram para ter essa funcionalidade no sistema. A gente vai atender este mercado. Então, eles conseguiram adquirir, ainda, né? Estamos caminhando, porque é o que eu falo, eles trabalharam. Eu tenho pessoas no meu time com muito tempo de empresa. Então, trabalharam muito tempo numa cultura onde não olhava para isso. Então, às vezes dá aquela derrapada, eu falo, não, vai buscar, faz a pesquisa direito, não tá coerente com o que você está me trazendo. Mas hoje eles têm uma maturidade muito maior até na hora de priorizar o que precisa ser feito, porque não sai mais fazendo tudo. Então eles agora pegam, tentam entender o que realmente de fato precisa entrar. Até porque eu acabo questionando muito, né? Então eu acho que aquela questão de um líder lidera pelo exemplo, ela é muito real, porque as pessoas do seu time acabam sabe, se moldando a forma como você vai instigando eles, a forma como você vai trazendo os problemas. Então, eu acabo fazendo as perguntas e falando para eles, tá, mas isso está fazendo sentido para você? É isso que você precisa fazer? Então, ele já vem com as perguntas, ele já vem, hoje eles já trazem, eles já vêm mais munidos para falar comigo, sabe, para me apresentar. Coisas que antes eles acabavam não fazendo. Então, ainda temos um caminho a percorrer, principalmente nessa questão de refinamento, de quebra de história, porque uma das coisas que a gente colocou lá e que adotou muito e que trouxe um valor enorme foi o refinamento. Apesar de não estar, né, no Manifesto Ágil ali como um dos ritos, né, mas foi um salto gigantesco. Você foi lá no nosso time, né, A gente falou fez sobre um evento isso. lá de refinamento, não foi? Foi, Agora eu exato. Você lembrei, teve é. você teve lá, né, fez esse evento de refinamento e, cara, foi um salto gigantesco ali de como as plannings melhoraram, que antes as plannings estavam levando 5 horas, hoje a planning não leva mais que 2 horas. Eles estão conseguindo refinar durante. E a gente fez um negócio lá, Fernandes, que deu certo na nossa tribo, a gente está replicando em outras tribos, que a gente chama de sprint zero. O que que é esse sprint zero? É uma semana, a primeira semana do início do quarter, porque a gente trabalha com OKRs por quarter, né? Na primeira semana ali, Dev e QA se juntam para pegar todas as histórias que entraram no planejamento do quarto dessas OKRs, para fazer uma análise técnica, para fazer um desenho, para levantar massa de testes, para montar cenários, para saber qual vai ser a quantidade de itens que eles vão precisar testar. Então, nessa uma semana, eles fazem meio com um geralzão, tipo, qual vai ser o mínimo necessário para fazer a entrega dessa OKR. E aí, ao longo dos meses ali, eles vão refinando Como se fosse as uma histórias. POC, eles fazem? Como se fosse uma Como POC? se fosse, é como se fosse uma POC. Não chega a ser uma POC nem de fato, mas eles, no final, quando acaba a Sprint Zero, eles fazem uma apresentação para toda a tribo ali, da análise, o Dev que apresenta, então o Dev apresenta qual é o impacto técnico, onde ele vai ter que mexer, o desenho ali com um fluxo, né, de se ele vai ter que implementar alguma arquitetura, enfim, e a pessoa e o QA também, olha, vão ser essa quantidade de cenários para fazer essa entrega dessa OKR completa, a gente vai precisar dessas massas de testes, então são esses aqui, os cenários que a gente vai ter aqui já levantados. Então, e eles apresentam em pares. Deve apresentar a demanda do que ele fez de análise técnica junto com o QA. E a gente viu que isso tem surtido Legal. um efeito muito bacana nas entregas. No último quarter mesmo, a gente não deixou cair nenhuma OKR, todas as OKRs foram entregues. Não, legal. Deixa eu, assim, tem muita coisa valiosa nisso que você acabou de falar, mas deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui, que é a seguinte. É, de novo, como é que é essa questão para mim é uma coisa óbvia, mas o desenvolvedor, ele precisa apresentar, ou seja, ele precisa externar, ele precisa falar, ele precisa organizar uma ideia, e ele faz isso pareando.
eu não lembro se você estava, mas a gente fez um evento, um negócio chamado Quarteto de Produto, que era o PO, o UX, o líder técnico e o PA. Então, esses pareamentos acontecendo o tempo inteiro. Eu não lembro que a gente fez alguns desses eventos, eu não sei se você estava, não, honestamente, eu não Sim, lembro. Mas, como é que você orquestrou para lidar com o problema de o desenvolvedor principalmente o desenvolvedor tem dificuldade de vender uma ideia ou de explicar. É claro que não dá para generalizar. Nós temos todos os sim, perfis de desenvolvedores. Mas normalmente a habilidade de comunicação, de externar ali, não é, né, muito a praia deles, sim. com há exceções, logicamente. Você teve dificuldade nisso? Como é que foi? Muita, muita dificuldade, porque a galera não sabia. A primeira vez que a gente rodou a sprint dela, a galera não sabia por onde começar, né? Eu cheguei lá, fiz a proposta, eles não sabiam, eu falei, olha, vamos fazer assim. Eu peguei meu líder técnico ali, né, meu coordenador de desenvolvimento, e falei, monta um template para os devs. O que que eles precisam responder? Perfeito. E aí falei com o pessoal de produto, e com a líder de qualidade, na verdade, monta um template com o que que o QA precisa levantar, tudo que precisa. A gente montou alguns templates e a gente chamou eles para conversar. Fala, gente, o negócio é o seguinte: o que que você precisa fazer tecnicamente para entregar essa demanda? É isso que você precisa colocar nesse documento. Ah, Antônia, mas aí eu vou precisar de muito mais semanas, porque o código é antigo, tem não sei quantas mil linhas, enfim, a gente escutou de tudo. Falei, tudo bem, eu entendo isso, que você vai. E a ideia não é que você faça o análise no detalhe, mas eu quero que você, pelo menos, olhe para o código e veja no que você já tem de bagagem, o que você acha que você tem que fazer para atualizar. Isso aqui não é uma Bíblia, que você nunca mais vai alterar, não está batido em pedra. Você vai descobrir as coisas. Tem coisa que você pega na hora que você está mergulhado no código, não tem jeito. Mas eu preciso que você tenha pelo menos uma noção do que você vai fazer. Por quê? Para que você não seja pego de surpresa na hora que você for abrir o código. Então, eu quero que você olhe o código que você vai atuar dentro dessa quarter agora e você vai me apresentar e explicar do seu jeito. Então a gente não, eu não cobro, ah, não, mas você não explicou certo. A gente vai meio que num bate-papo, então a agenda fica muito leve, sabe, Fernandes? Não fica uma questão de cobrança, fica mais a galera tentando entender como ajudar. A gente vê trocas, por exemplo, tem demandas que às vezes se encontram ali no código, e aí um daí fala, putz, cara, mas essa demanda vai impactar na minha. Quando você for mexer aí nesse ponto, você me chama para a gente ver junto. Ou então que a fala, não, olha, mas eu fiz esses testes aqui porque o dev falou que vai impactar. Então, esses cenários aqui entraram a mais, porque eu conversei com ele, e na análise dele ele viu que pode afetar esses pontos. Que massa, cara. Que, Sim, que vida real, né? Vida vida é real. real. Vida real. Legal. Você falou, você acabou falando também no meio aí sobre a gente fez, lembra desse evento de refinamento, muito legal. E nessa série de vídeos que eu quero gravar aqui com as pessoas, eu pensei numa pergunta que é a seguinte. Poxa, você participou de tanto evento, de treinamento, de tudo, a gente trocou muita figurinha. Você participava com um nível de intensidade real, você mergulhava. E aí, então, e você conversava com as pessoas, então, eram workshops, ou na maioria das vezes online ali, e onde a gente abordava muito a vida real, foi uma das coisas que eu sempre fez muito parte da minha trajetória. E eu precisava muito das suas perguntas e tudo mais, e você trocava figurinha com os participantes ali do workshop também, falando, era um workshop, ou seja, era uma ferramenta educacional, sim, mas ali as discussões eram sobre vida real. Legal. E a gente viu o seu nível de entrega, o nível de profissionalismo, né? Até porque tem gente que não se deu conta de uma coisa que é muito simples e óbvia, que é o seguinte. O que a gente consegue fazer num workshop online ou presencial, o tipo de trabalho que nós fazemos é quase uma simulação daquilo que eu vou executar no ambiente real, desde que eu tenha disposição para aplicar, né? Que uma coisa não entra pelo vídeo e sai para o outro, né? Que é o que a maioria faz, né? E você, já te falei, você é privilegiada. Não sei que tipo de. Não sei o que que Deus fez dessas pessoas que falou: ó, você vai ouvir, você vai aprender, você vai trocar. Só que você não vai só aprender, você vai ensinar também, você vai compartilhar.
E você vai fazer uma coisa que é simples, que é executar. Então, eu quero aprender, quero dar os meus pitacos, e quero executar, e quero gerar resultado, e quero melhorar. Legal. A minha pergunta é, depois de ter participado de tantos workshops, de tanta coisa, ter trocado tanta ideia, ter aprendido, ter ensinado, né? Ter me ajudado muito com os teus feedbacks, com dicas, com sugestões, foi uma troca muito bacana. O que que, o que que você escolheu aplicar de alguma coisa que você viu ali? Eu acho que eu desconfio da resposta. É, e baseado no que você falou, pesquisa de usuário é uma coisa que eu sempre falei bastante, de ouvir o usuário, feedback, de visão de melhoria contínua. Essa questão do refinamento. Você ouviu muita coisa, não só de mim, de quando todo mundo estava lá, que você participou de. Eu perdi as contas, né? De participando, compartilhando, aprendendo, trocando. O ambiente sempre foi esse. O que que você escolheu aplicar que gerou resultado? E se você viu tanta coisa, não só comigo, comigo que estava lá no workshop, mas com tantas outras coisas, por que que você decidiu escolher essa coisa? Então, eu queria primeiro saber o que que você escolheu. Pô, Fernando, isso aqui eu vi no workshop teu, eu vi lá e isso aqui fez, apliquei e deu resultado. Por que que você escolheu aquilo? Qual é o resultado que você deu? E aí eu falei, bom, se eu fizer essa pergunta, eu queria uma maneira de eu fazer essa pergunta e de eu aprender com ela. Porque só você aprender, eu acho que é muito ruim. Agora, se você pegou uma coisa comigo, aplicou, gerou um resultado, você aprendeu algo novo que eu não sei, porque você aplicou no seu contexto. É a primeira coisa. Segunda coisa, possivelmente você melhorou. Isso é 99% de chance de você ter melhorado. Adaptado para o teu contexto. Colado outra coisa junto, né? E aqui eu não estou falando de preocupação com framework, com nada disso. E aí eu falei, caramba, se eu fizer essa pergunta, ela me contar por que que o que ela escolheu, por que ela escolheu, o que ela aplicou, qual foi o resultado. Agora, se ela me falar para mim o que ela melhorou, eu vou aprender mais com ela. Olha que massa! E aí, aquilo que você aprendeu lá e que você decidiu escolher e implementar, que você faz parte desse seleto grupo que aprende, que busca aprender e que executa e que melhora e que corre atrás do resultado na vida real, eu falei, e o que ela aprendeu? Eu não sei o que ela aprendeu. Se ela me contar, eu aprendo com ela. E aí outras pessoas vão aprender com você. E você vai acabar incentivando outras pessoas a quando ir para o workshop, a se dedicar, a ir com o ouvido aberto para aprender, para ensinar, para trocar, para levar a sério e para aplicar e para melhorar. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer uma pergunta que eu aprendo com ela. Então, de tudo que você viu, o que que você escolheu? Porque você escolheu aplicar, aplicou, mudou alguma coisa, não importa o que seja. E o que você melhorou, pegando isso que você executou e falou, opa, aqui na minha realidade eu tive que adaptar. Opa, eu tive que melhorar. Opa, porque isso aqui vai gerar uma dica para outras pessoas e você vai ajudar um monte de outras pessoas, entendeu? Pessoas que talvez não sejam como a Antônia, que tem uma real disposição de aprender. Mas hoje, se tem alguém que duvida do poder de aprender, você plantou uma pulga na cabeça dessa pessoa, a pulga atrás da orelha. Porque o seu poder de execução de aprendizado não é normal. Não é normal, tá? E assim, Imagina. tô te falando de verdade mesmo. E eu já falei uma frase para você, né? Para mim, você faz parte de um grupo que chama É Preciso Crer para Ver. É isso. Então, a pessoa que faz parte disso, ela tem o poder de aprender, de executar e de melhorar, que é incrível. E aí, o que que você aplicou, o que que você gerou de resultado e o que você melhorou? Cara, é difícil escolher uma coisa só. Na verdade, fica difícil porque é o que eu falei ali no início da nossa conversa. Eu aprendi muito com você. Então, logo ali nos primeiros workshops, eu pegava muitas dicas e eu já aplicava na prática. Então, questão de MVP, a questão de uma boa cerimônia de refinamento, de uma boa planning. Então, eu comecei a aplicar muito isso porque
Logo assim que eu comecei a fazer esses workshops, a empresa estava adotando o ágil. Então, o ágil era novo para todo mundo. Ninguém sabia Legal. o que que era, entendeu? Você participou de muitos. Muitos, participei de muitos, Do muitos MVP mesmo. eu lembro, do de refinamento eu também lembro. Eu acho que você participou de De um de PO, POC, de passei no de PO, PO POC, você também, de participou do de POC POC? também participei, sim. Você participou de, sei Então, lá, uma dúzia, não lembro, mas muitos. muitos, muitos, muitos Muito. mesmo. E indicava, até hoje eu indico, né? Eu falo que foi os conteúdos que me ajudou a entender o que que era a área de produto, porque você trazia, nos conteúdos para gente, a linguagem de dia a dia. Não essas que a gente às vezes vê nos palestrantes, né? Que vem com os jargões, que você acabava não entendendo. Você trazia toda a parte teórica do ágil, mas você adaptava para o nosso contexto de vida real, que é o que funciona. Porque, vamos ser sinceros, eu ainda não encontrei uma empresa que vira para mim e fala, eu sigo 100% o que está escrito ali no ágil, Ah, sim. Existe. né? Até Não porque a vida existe. real não permite, é o que você falou, a desmotivação, questões políticas, questões de restrições legais. Então, assim, framework é bom, sim, é bom. E tem uma outra coisa que eu me dei conta recentemente, que é o seguinte. Imagina o seguinte, a humanidade, o corpo de conhecimento, de pesquisadores, de acadêmicos, de tudo, de consultoria, não existe só consultoria de ágil. Consultoria existe há séculos. Sim, Então, nós temos um corpo de conhecimento da humanidade com uma série de ferramentas, né? Então, o ágil é um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim. E você tem outros conjuntos de ferramentas que foram aí evoluídos ao longo da história e aplicado, e todos têm pontos positivos e negativos. Então, você focar em uma única coisa, né? E uma coisa interessante que eu via em você você também entendia muito do mundo de software, tá? sim, E por que que isso é uma reflexão que eu fiz ontem, tá? E eu fiquei pensando sobre o nosso papo que a gente teria aqui. E aí eu falei, caramba, o Tony entende pra caramba do software, do mundo de RP, do mundo da software house, do mundo de produto. E aí, eu também eu acho que a gente vem da mesma origem, nós dois, né? É a impressão que eu tinha, não sei se isso confere ou não. Eu acho que isso cria uma atmosfera. Então, quem entendeu de software, né? Software é uma coisa muito poderosa, porque vocês são uma grande empresa de software para a área contábil. Eu não sei, RH também ainda, pessoal também ainda não? sim, contábil, Também. fiscal, Contábil, fiscal e pessoas, né? Então, agora imagine, eu posso ter um software para uma outra coisa completamente diferente, para um posto de gasolina. Eu posso ter um software para uma padaria. Eu posso ter um sim, software para uma empresa de água. Então, o software é uma ferramenta muito poderosa. E eu percebi que sim, você tinha uma facilidade muito grande nisso. Legal você falar do MVP, fico muito feliz. Eu lembro, eu fiz alguns workshops de MVP. Legal você ter falado isso. E durante a nossa conversa aqui, eu percebi uma coisa. Você foi muito nessa linha. Cara, qual é o essencial, o mínimo que eu preciso fazer para entregar setembro? E pensar em MVP não é um padrão, né? Então, assim, inclusive, às vezes eu me pergunto, quando eu preciso fazer algo, qual é o MVP? Qual é o mínimo? Porque a gente, às vezes, tem a tendência em querer fazer algo muito gigantesco. Então, eu fico muito feliz com isso, né, de você mencionar isso. E o que você. Beleza, MVP, refinamento, da planning, legal. Mas você melhorou isso, eu tenho certeza, que eu te conheço. Tu é atentada. sim. O que que tu aprendeu aplicando uma dessas coisas que você podia compartilhar para eu aprender com você também, para que outras pessoas aprendam com você? E, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu aprenderia com alguém que tem sede de aprender. Eu aprenderia com alguém que faz parte do grupo que vai lá e executa. Porque a maioria não executa, a maioria só ouve, a maioria se inscreve no workshop e não vai. Esse é o padrão. A Antônia, ela se inscrevia, ela ia, ela participava, ela se entregava, ela questionava, ela dava dica, ela dava sugestão,
ela aprendia, ela compartilhava e depois ela ia lá e executava, lidando com as restrições do mundo real, do cenário dela. E lógico, ela tinha que melhorar aquilo que ela aprendeu, que é o que todos nós deveríamos fazer, né? E o que que você aprendeu, não? O que que você, ao aplicar o MVP ou o refinamento, o que que você olhou ali e falou, aprendi isso lá, mas peraí que aqui eu vou melhorar isso aqui porque vai me ajudar mais. Você lembra de algum detalhe, qualquer coisa? Eu acho que essa questão do refinamento, né, que quando a gente aprendeu era, você tem que fazer as sessões de refinamento ali ao longo das sprints, né? E aí, quando eu peguei e falei, vou fazer a sprint zero, foi um experimento para tentar melhorar esse refinamento. Porque, assim, os refinamentos, eles estavam acontecendo, mas eles não estavam sendo suficientes para o time conseguir, entender como fazer as coisas. Porque as reclamações que eu tinha era, eu vou pro refinamento, mas eu não tenho tempo de refinar. Era esse a reclamação que eu tinha. Não consigo parar durante a sprint. Era sempre isso que eu ouvia, de que eles não conseguiam parar durante a sprint. E aí, quando eu implantei a sprint zero, que ela é, eu falo, cara, você não vai codar. É uma semana sentando a bunda na cadeira, olhando para o código, entendendo o que deve ser feito. Eu não quero código. A minha entrega no final de uma semana é esse documento aqui, esse documento técnico. Então, agora nos refinamentos, ele não sai do zero, porque ele pega esse documento técnico que ele levantou nessa semana É uma e semana ele por quarter. é uma semana por quarter. Tá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Peraí, isso é muita coisa aí. É um experimento, adorei você usar essa palavra experimento. Adorei, fico muito feliz quando eu ouço isso. Foi um experimento porque ninguém nunca tinha feito na empresa, né? E eles também ficaram assustados quando eu propus, mas eu falei, vamos tentar, antes de negar, a gente tenta. Não, legal. Agora deixa eu fazer. Legal. Aí você fez isso e isso gerou resultado concreto para o teu processo, para o objetivo que você queria. Sim. Gerou resultado. E essa prática tá parar uma semana por quarter e aí entender melhor ali, pesquisar, aprofundar em tudo que você vai fazer, ter uma visão, um panorama macro ali. Gostei disso, achei interessante. Isso funcionou para vocês, gerou resultado. Gerou, e não só gerou resultado pra gente, como uma outra tribo, né? A gente é uma build que tem 3 tribos ali, né? E aí cada tribo tem de 3 a 5 squads. Hoje a minha tribo tá com 5 squads, essa outra tribo tem 3 squads lá. Eles fizeram isso nesse último quarter, e aí eu participei, da review final, né? Tem as reviews de final de quarter, e aí eles tiveram que colocar o que que foi muito bom nesse quarter. E aí uma pessoa colocar sprint zero, melhor coisa que já aconteceu. Então, Massa, cara, que legal. a gente não só gerou impacto dentro da nossa tribo ali, mas a gente também agora gerou impacto em outras tribos, né? E um impacto na empresa como um todo, né? Porque de um experimento que até então ninguém nunca tinha feito, agora já está fazendo em outros times e os outros times também estão conseguindo ter retorno. Quanto tempo desse experimento está rolando, você sabe, de cabeça? Sei, desde junho de 2024, é pouco tempo. Mas já tem muito aprendizado aí. Já, muito, É. muito. E aí é uma outra coisa que as pessoas ignoram, é o poder de aprender, né? E então, assim, Antônio, dá para ver o seguinte, você leva muito a sério a questão do aprendizado, né? Então, não era só nos workshops que você estava, isso faz parte do teu DNA, eu acho. Sim, não, é aquilo, cara, e é o que eu tento aplicar para o meu time. Se eu não entendo o que eu vou fazer, eu não compro a ideia. Se o time não compra a tua ideia, você não vai sair do outro lado. E para ele comprar a tua ideia, ele tem que saber exatamente o que é esperado, ele tem que entender o porquê. Não é só o codar pelo codar. Qual que é o impacto disso? Aonde na estratégia da empresa isso que eu estou fazendo vai refletir? Que é o que eu tento trazer para eles. Toda abertura eu faço uma abertura da Sprint Zero, eu mostro o roadmap que é preparado para o quarter, eu explico o porquê que a gente vai atuar, eu falo o impacto de cada OKR na estratégia maior da empresa e qual que é o objetivo que a gente quer alcançar com cada uma delas. E depois disso, né, eles vão me trazendo os riscos, né? E aí hoje o time fica muito mais comprado na ideia, porque eles sabem exatamente o impacto do trabalho deles.
Então, Tá. se você não Você, consegue fazer isso com o seu time, você não sai do outro lado. não, perfeito. Mais uma dica de vida real. E deixa eu te falar uma coisa. Olhando para essa estrutura, hoje o teu papel é um papel, uma gestora, como se fosse uma líder de produtos, uma GPM ali, ou não? Então, eu não sei se chega a ser uma GPM, porque eu estou com um time de desenvolvimento na minha liderança também, né? Então, eu não estou só com o time de produtos, mas o time de tecnologia também. Tá, é, porque a estrutura de vocês envolve desenvolvimento, QA, UX e produto. Isso. Você tá com você é uma líder, eu vou chamar de, não sei se o nome é bom, mas uma líder executiva que cuida de 5 squads. Você tem uma E tribo e dentro. E qual que é o nome desse papel? É gerente. gerente de engenharia de produtos, Cara, que nome bonito, hein? não é? Esse nome é bonito, hein? Hã? Galera aqui soube dar nome. Ó, mas que. Então, cada tribo tem uma gerente de engenharia de produto. Sim, cada tribo. E Então, vocês que respondem olham para para quem? Para duas líder do pontas. BU? Para a diretora, né? Aí a Para gente tem uma diretora do BU? diretora, isso, que é para a diretora da BU. Que legal, hein? Então, lá dentro dessa estrutura, e gostei, assim, achei diferente, achei um negócio maluco isso, hein? É um negócio Sim, interessante. e foi um experimento, e aí até falar um pouquinho desse desafio, né? Porque quando eu assumi, eu não tinha vindo para o time de tecnologia, eu estava só com a gestão da galera de produto, logo assim que eu assumi o desafio. Só que eu sou muito xereta, né? Então eu vou me intrometendo. Xereta não, eu falo pro meu time que é, cara, sentar na cadeira de resolver o problema. Independente de cargo, independente de papel, a gente trabalhamos com tecnologia e o papel fundamental da tecnologia é resolver problema. Então, eu acabava me envolvendo muito ali também, né, com o time de tecnologia. E aí, a minha diretora hoje, né, fez esse movimento lá em junho, quando a gente fez o movimento da Sprint Zero. Lá em junho, ela me veio com essa proposta. A princípio, eu não queria aceitar, porque falava, ah, cara, eu não tenho conhecimento técnico ali que o dev tem. Eu conheço tecnicamente, né, mas não na mesma profundidade, né, porque eu nunca fui codar, nunca desci ali para a linha de código. Mas, e aí ela me deixou muito tranquila, ela falou, cara, mas o que eu preciso do papel não é de uma pessoa que code, para isso a gente tem dev, de uma pessoa que resolva o problema, Que né, é sobre legal. resolver processos, não é sobre ir lá e pôr a mão na massa, né? E também é uma da questão de, se eu tivesse que fazer tudo que o meu time faz, eu não precisaria ter 40 pessoas comigo hoje, né? Eu ia lá e eu só seria um time. Então, eu me orgulho muito ali, mas eu tinha um receio de não ser muito aceita ali pelos desenvolvedores logo no começo, justamente, né, por não ter ali, vamos supor, uma formação acadêmica técnica, né, igual a deles. Mas muito me surpreendeu quando eu sentei para conversar ali com os devs, eles ficaram felizes, porque, querendo ou não, ia ter alguém olhando só para eles agora. Até então a liderança era para todo mundo, então ia ter uma gerência só para o time deles. E hoje eu tenho uma abertura ali muito legal com eles, eu acabo aprendendo muito com eles também. A troca é muito grande, né? Porque a gente vai aprendendo um com o outro. E aí eu aceitei o desafio, mas fui com muito medo, porque às vezes a gente se auto-boicotta, né? A gente fala, não, eu não posso fazer isso. E não. Eu acho que o que que eu sou muito boa, no que eu faço que é muito bem. E às vezes a gente só foca no que a gente às vezes não tem, né? Legal. Cara, que massa, que legal. E, cara, eu ficaria muito tempo aqui com você, mas em respeito ao tempo e assim, eu acho que para todos nós digerir o que você trouxe aqui, eu acho que vai precisar assistir esse vídeo umas 4 vezes. Haja IA para a gente processar isso aqui, extrair, brincar. Eu vou fazer esse experimento de ter a transcrição, eu faço isso com alguns vídeos e às vezes eu faço umas perguntas malucas para IA sobre a resposta e forço coisas ali e tal. Então, eu acho que tem muita coisa que você trouxe aqui de vida real, de empresa de software, de ERP, de gestão ali de pessoas, de lidar com dificuldade, de não ter preocupação com o framework A, B ou C, em sim, gerar resultado para o negócio, motivar pessoas, deixar objetivos claros. Eu acho que assim, você trouxe uma aula ali, uma aula.
de vida real, de pessoas que querem melhorar como produto, como engenharia, a busca pela melhoria contínua, o poder que você tem de a busca de conhecimento, de mergulhar naquilo, de se dedicar, de trocar, de aplicar. Então, eu estou muito feliz com o nosso papo, com essa série que a gente vai lançar aí e você fazer parte disso até por conta você fez parte de uma história muito bacana para mim, assim, que me ajudou muito e hoje os meus workshops são muito melhores graças a pessoas como você. Porque o feedback que você dava, as dicas que você dava, às vezes um toque que você dava, eu conseguia cada vez melhorar um pouquinho, né? E é uma melhora que não tem fim, logicamente, mas então, obrigado por você ter contribuído tanto com a minha história, de verdade mesmo, por essa troca. Eu tenho muito respeito, muita admiração por você. E eu queria te pedir uma última coisa, que é de tudo isso que você fez, desse resultado que você gerou, e você vai passar por muita coisa ainda, vai construir muita coisa. Qual é o recado que você deixa para as pessoas é, buscar esse conhecimento que você busca, serem mais abertas ao aprendizado, mas não tão desconfiadas em executar o óbvio, em executar o simples, em realmente ir lá, em as pessoas aprenderem a trabalhar juntas, né? Porque trabalhar junto não é fácil, questão de comunicação, colaboração. Qual é o recado, baseado nessa experiência que você viveu, que foi muito intensa, para... Imagina uma pessoa que está no teu lugar agora, quando você chegou. Um time de desenvolvimento com QA, com produto, que está com indicadores ruins e quer melhorar. Qual é a dica que você dá baseada nessa experiência, que é uma experiência rica? E, pessoal, eu assisti esse vídeo várias vezes, não vou fazer isso, porque os aprendizados são muitos, né? Então, assiste o vídeo anotando aí, né? A gente fala isso no começo, mas, enfim. Coloca na descrição dos comentários. O que que você daria de dica que esse faça o óbvio? A gente falou muito disso de faça o óbvio, faça a vida real, né? De aberto ao Uhum. experimento, o que que você daria para as pessoas conseguirem executar, talvez não como você, mas para que as pessoas desenvolvam essa habilidade, ou esse conjunto de habilidades de vida real, de empresa de software, de quem quer melhorar, de quem quer evoluir, de quem marca para ir no workshop e vai e fica até o final, né? E aprende, e troca, e ensina e aplica. Cara, o que você tem para falar aí? Bom, cara, obrigada pela oportunidade. Cresci muito com você. Eu falo que eu não seria a profissional que eu sou hoje se a gente não tivesse participado daquele monte de workshop, daquele monte de troca que a gente teve. Foi enriquecedor e acho que foi dali que a minha carreira tomou outra proporção, que eu fui descobrir o que era o mundo de produto, que até então eu não sabia o que que era. E o que eu posso deixar de recado é resiliência e determinação. Resiliência porque tem que tentar. Você vai tentar uma coisa, vai dar errado, mas você tem que tentar de outro jeito, né? E acreditar nas pessoas. Que nem eu falei, teve o desligamento do meu time, mas eu contratei novas pessoas ali. Eu desliguei que não estava alinhado no mesmo propósito, né? Não saí desligando todo mundo. Eu falo que seria muito mais fácil, seria a solução, hum, que na teoria seria o óbvio, mas não. Eu acreditei nas pessoas, eu acreditei que aquele time era capaz e realmente foi. E aí, até fechando a história, só no ano passado esse time entregou 46 entregas em produção. Um time que só tinha feito uma única entrega. Em Então, 7 meses. em 7 meses, exatamente. Então, hoje é um time engajado, é um time que eu posso contar com qualquer um deles para qualquer hora, é um time que está ali do meu lado, que compram as minhas ideias. Eu falo que esses resultados, eles não são os meus, eles são porque eles acreditaram, porque se as pessoas não acreditam na sua transparência, na sua verdade, no seu propósito, então tem um propósito. Eu acho que um líder sem propósito é um líder que não vai chegar a lugar algum. Porque se você não tem propósito, você não pode pedir o mesmo do seu time, né? Então, o que eu deixo de cada é, cara, resiliência, determinação e acredite nas pessoas. Porque você não faz nada sozinho, você não chega a lugar nenhum sozinho.
Você só chega se você tiver pessoas ao seu lado. Sem pessoas a gente não é nada, a gente não vai para lugar nenhum. Que Acho massa. que é isso. Bom, é isso. Bom, pessoal, minha querida, muito obrigado pela sua disponibilidade e generosidade. Valeu pelos aprendizados, pelas trocas, por tudo. Parabéns pelos resultados. Continue essa sua trajetória muito bacana de melhoria contínua. Essa tua busca pelo aprendizado que é admirável, que só aí tem um ensinamento para todos nós, né? E sendo essa pessoa incrível, que sorte da empresa ter você lá. Muito sucesso para vocês ainda mais. E a gente vai se ver em breve aí, se Deus quiser. Um grande abraço a todos aqui do Se Deus canal. quiser. E até lá, pessoal. Valeu!